Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Aluno TI. No vídeo de hoje vamos resolver mais um exercício de lógica de programação utilizando linguagem C# e o Visual Studio 2022. A questão que vamos resolver é essa aqui de número 8, uma questão bem simples. Ela pede o seguinte: leia a razão de uma progressão aritmética e o seu primeiro e último termo e informe a soma dos elementos dessa progressão aritmética. Então o que ele está pedindo aqui é para, de início, criarmos três variáveis, uma variável razão, uma para o primeiro termo e outra para o último termo da progressão aritmética, e atribuir valores a essas variáveis a partir do teclado do computador. E no final ele pede para que apresentemos, a soma de todos os termos dessa progressão aritmética. Antes de irmos para o Visual Studio, vamos primeiro entender o que é uma progressão aritmética. A grosso modo, é uma sequência numérica onde cada termo, a partir do segundo, é igual ao anterior somado a uma constante denominada razão. E o que é a razão? É justamente a diferença do segundo termo em relação ao termo anterior. Um exemplo bem simples aqui, em uma progressão, por exemplo, onde a gente teria os seguintes números: 1, 3, 5 e 7. A razão dessa progressão aritmética seria 2, que é justamente a diferença de 3 para 1, de 5 para 3 e de 7 para 5. O primeiro termo seria o número 1 e o último termo seria o número 7. Claro que a gente está falando de uma progressão finita, mas agora a gente entendendo do que se trata, o que ele está nos pedindo aqui, a gente vai para o Visual Studio já criar o nosso programa para tentar resolver essa questão. De início a gente poderia já declarar as variáveis aqui e depois solicitar que o usuário ele atribuísse o valor a partir do teclado. Mas a gente pode fazer o seguinte: já vamos pedir para o usuário entrar com os valores e em seguida a gente atribui esses valores a essas variáveis. Então vamos começar aqui com o console.writeLine, e aqui a gente deixa a informação aqui, solicita para o usuário digitar a razão da progressão aritmética. E aqui a gente cria a primeira variável, que terá esse valor atribuído já pelo teclado. Então vai ser int razão, vai receber o convert to int32 console readline. O convert conforme já explicado nos vídeos anteriores, esse comando é justamente para poder converter o dado de entrada, porque ele vai entrar como string, mesmo a variável sendo declarada como inteiro, mas por se tratar de uma linguagem de orientação ao objeto, tudo que entra pelo teclado, o programa vai ler como string. Então é necessário que façamos aí a conversão desse valor. O readline, console.readline, é justamente o comando aí de entrada de dados a partir do teclado. Então, feito isso, a gente vai, para ganhar tempo, vamos apenas copiar isso aqui. Aqui no caso vai ser o primeiro termo. E aqui a gente altera. Vamos criar aqui termo 1, primeiro termo. E agora a gente cria a terceira variável, que será o último termo da progressão. Digite o último termo da progressão aritmética. E aqui a gente cria termo 2. Então, perfeito. Já criamos aqui as nossas três variáveis e já deixamos aqui bem claro que o valor será atribuído a elas a partir do teclado pelo usuário. Agora a gente precisa criar mais duas variáveis, que é justamente para a gente chegar onde ele quer, que é a soma de todos os termos da progressão aritmética. Então a gente vai criar uma variável soma, int soma. Eu vou deixar ela já inicializada em 0.
e a outra será int vamos colocar aqui PA de progressão aritmética. Eu vou inicializar ela, vou atribuir a ela o valor do primeiro termo, que é justamente o primeiro termo da progressão aritmética. E essa PA ela vai representar justamente isso, vai representar nossa progressão aritmética. E aí agora, para a gente poder seguir com o nosso programa, a gente vai precisar desenvolver aqui um laço de repetição. A gente pode usar o do while ou for. Vou usar aqui o do while porque eu quero que, mesmo que independentemente do que seja digitado pelo usuário, que ele execute o comando pelo menos uma vez antes de testar. E a diferença do while para o while seria isso: o while ele vai testar primeiro, se der verdadeiro ele vai continuar, ele vai executar o comando dentro dele. Se ele der falso, ele não executa, ele pula e aí ele segue e vai para o final do código. O do while ele vai primeiro executar uma vez o comando e depois ele testa. Aí se der falso, ele já encerra ali. Então eu vou utilizar aqui o do while. Vamos criar aqui e aqui a gente coloca nosso do while. E a condição de parada dele vai ser enquanto, no caso que o do while é justamente, né, faça enquanto a nossa progressão aritmética for menor ou igual ao termo 2, isso mesmo. E aí a gente faz o seguinte aqui, vamos colocar aqui soma mais igual nossa progressão aritmética, que aí no caso a gente vai pedir para ele somar, ele está pedindo para a gente somar os termos da progressão, então soma vai receber ela mesma e somar a progressão aritmética. E a nossa progressão aritmética vai receber ela mesma, então vai ser mais igual a nossa razão, que é justamente a nossa constante, razão. Esse mais igual aqui é a mesma coisa se eu colocasse aqui, por exemplo, soma recebe soma mais a variável aqui PA. Então esse mais igual é exatamente isso aqui. Então, feito isso, vamos pedir aqui, vamos primeiro colocar o final do código aqui, o nosso console.readKey. Esse comando aqui é justamente para depois que terminarmos a execução, pressionando qualquer tecla, a gente sai do modo de execução e volta aqui para o nosso Visual Studio. Então, tirar readKey. E aí a gente faz o seguinte aqui, vamos entrar com a impressão, nosso console WriteLine. Vamos concatenar aqui, então vou usar esse cifrãozinho aqui, a soma de todos os termos da progressão aritmética e aqui eu vou concatenar com somar. Perfeito, vamos ver agora aqui se deu certo. Vamos compilar aqui. Compilou. Digite a razão da progressão aritmética, vai ser 2. Digite o primeiro termo da progressão aritmética. O primeiro termo vai ser 2. O último vai ser 8. A soma de todos os termos da progressão é 20. Aparentemente está certo. E aí, como que a gente pode ter certeza? Vamos criar mais uma coisinha aqui para a gente poder imprimir a nossa progressão aritmética. Então, a gente vai colocar aqui o comando console ponto, não o WriteLine, mas o write, que a gente não quer quebra de linha. Vamos exatamente isso aqui que o visual nos sugeriu, essa progressão aritmética. E aí, para ele não ficar, você deixar desse jeito aqui, ele vai aparecer na frente aqui do nosso
da nossa impressão, então vai ficar feio. Então eu vou criar mais uma aqui, console ponto, não é o write line, eu quero o write, e aí vamos colocar aqui PA igual, ponto e vírgula. Eu vou deixar dessa maneira aqui, já dei um espacinho aqui para separar, vamos ver se não vai ficar junto. O que eu sugeri aqui? Ele vai imprimir isso aqui, PA igual, aí aqui ele vai imprimir a nossa progressão aritmética, os números da nossa progressão aritmética, seguindo exatamente o que ele está pedindo aqui. Ele vai imprimir a progressão começando pelo primeiro termo, até que a progressão aritmética seja maior do que o termo 2. No momento que passar do termo 2, ele para. Nesse caso aqui, como digitamos 8, ele vai fazer a impressão dessa progressão aritmética até o número 8, que é menor ou igual ao termo 2, que é justamente o último termo que nós digitamos. Então vamos aqui para a compilação, 2, 2 e 8. Então PA, progressão aritmética, é igual a 2, 4, 6 e 8. A soma de todos os termos da progressão é 20. Então vamos ver, 2 mais 4 é 6, mais 6 é 12, com 8 é 20. Perfeito, tá certinho. Isso aqui a gente fez com o do while, mas era possível também ser feito aqui com o while. Então a gente pode fazer o seguinte, eu vou comentar aqui e vamos fazer aqui com o while. Então vamos criar aqui o while. Nossa condição de parada é exatamente... Aqui no caso eu poderia deixar PA menor que termo 2, aí ele iria imprimir somente até o número 6. Mas eu vou então, colocar o maior, menor igual, para não sair diferente. E aqui a gente pode fazer o seguinte, ó, só vamos copiar aqui o comando. Agora vamos dar um F5. Exatamente o mesmo resultado do loop anterior. E se fosse um for, também dá para fazer um for? Dá para fazer um for. E a gente faria diferente aqui. Mudaria algumas coisinhas aqui no caso do for. Então vamos criar um for aqui. Vai ser um for. A gente vai criar aqui uma variável int i. E a gente não vai inicializar ela no nosso... Nós não vamos inicializar ela no zero, vamos atribuir ao i, inicializar ele com o nosso termo 1. E no caso i, é exatamente o que o visual está nos sugerindo aqui, menor ou igual ao termo 2, só que a gente vai fazer o seguinte, o incremento aqui do código, que seria a inicialização dele, né, que é a condição de parada, que é o incremento. Em vez da gente incrementar de 1 em 1, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar aqui mais igual razão, e aí aqui dentro a gente cola exatamente a mesma coisa. Vamos ver se vai estar certinho aqui, termo 2, razão, beleza. Vou dar um F5 aqui, ver se deu certo. O primeiro termo, 2 e 8, a mesma coisa, deu certinho. Perfeito, pessoal. Esse foi o exercício de lógica de programação. No exercício a gente teve que criar de início três variáveis, que seria a razão, o primeiro termo e o último termo de uma progressão aritmética, e atribuir a essas variáveis o valor a partir do teclado. Em seguida, tivemos que fazer a soma de todos os termos e imprimir esse valor na tela, conforme acabamos de fazer. E aí fizemos aqui, testamos aqui em 3 opções de loop. O do while, onde ele executa pelo menos uma vez antes de testar a condição de parada. O while, que ele primeiro testa a condição de parada e depois executa.
E por último fizemos aqui o for. No próximo vídeo eu vou trazer aqui para vocês, tentar trazer aqui para vocês como que funciona cada loop de repetição, como que dá o resultado, como que ele se comporta no momento que ele entra em execução. Então pessoal, por hoje é só, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até a próxima.